Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live do livro Palavras para a Alma de Ana Teresa Camasmi. E enquanto vocês vão chegando, nós vamos mandando os aviõezinhos. Sueli, Avelino, boa noite, sejam bem-vindos. Gratidão pela presença de vocês. Vamos mandar os aviõezinhos então. Opa, quase que a gente faz arte aqui, derrubar o celular não pode, né? Vamos com calma, né? Silvia chegou, boa noite, gratidão pela presença. Hoje nós estamos com uma música diferente, mais harmônica, para as nossas vibrações da noite depois, né? Quando a gente termina, a gente sempre faz uma vibração diferenciada. Leninha, boa noite, querida. Seja bem-vinda. E a Adriana chegou também. Dudu, boa noite. Gratidão pela presença. E aqui nós estamos mandando os aviõezinhos. Uma sugestão que o nosso querido amigo Sávio Dias, do perfil Discípulo Espírita, que é o madrugador das lives, juntamente com o Wilton. Sávio faz live sempre às 6h30, o Wilton às 6 horas da manhã. Boa noite, Ari, seja bem-vindo, meu querido. Gratidão pela presença. Ari, depois você só me fala se o livro chegou lá em PDF para você. Eu mandei naquele e-mail que você me pediu, tá? Depois você só me confirma. Sandra, boa noite. Seja bem-vinda, gratidão pela presença. Flavinha chegou também aí. Flavinha, que eu acredito já deva ter terminado de ler o livro Nos Albores da Imortalidade. Eu ainda não, Flavinha. Nessa fase eu vou mais devagar. Vou um pouco mais lento. Eu tenho quase certeza que você já terminou. Mas o Ari aproveitando... Não terminou? Você está na mesma fase que eu, então. A gente vai finalizar juntos, então. Quem sabe amanhã eu termine. Não tenhamos pressa, né? Não precisa pressa, assim. Vamos mandar os aviões aqui. Estava falando para vocês, né? Que o Sávio Dias, ele sempre recomenda, se você está numa live que é interessante, que você acha que ela é instrutiva, mande aviõezinhos para 5 amigos. Dani, boa noite, seja bem-vinda. É uma opção, né, que nós temos para divulgar, né? Vitor e Angélica, boa noite. Sejam bem-vindos. Josino chegou também. Boa noite, Josino. Então nós estamos aqui. Acabamos de mandar. Chegou. Que bom, Ari. 29. Deixa eu ver, Flavinha. Vamos ver aqui onde que eu parei, Flavinha. Ó. 31. Li até a 30. Falei, vamos devagar que essa história a gente precisa prestar um pouco de atenção, né? Pra gente não fazer arte, né? Mas então estamos aí, para e passo. Então, olha, aproveitando a presença da Flavinha, eu vou fixar o comentário aqui, que hoje é um tema que é pertinho, Flavinha, juntinhos. Aproveitando a presença da Flavinha aqui, então, dia 18 de maio, 21 horas, pelo perfil Encontro.espírita, sigam lá o perfil Encontro.espírita, o Vitor do Fala Aprendizes chegou também, boa noite, filho, seja bem-vindo. E a Valéria também, boa noite. Aproveitando o ensejo, então, dia 18 de maio, 21 horas, pelo perfil Encontro.espírita, Flavinha e eu estaremos fazendo uma live especial sobre as nossas primeiras impressões do livro Nos Albores da Imortalidade, da psicografia de Nicola José Fratari Neto, no espírito Jerônimo Mendonça. Tá, vamos tirar um pouco a melodia aqui para a gente não ficar eufônico, né? Uma palavra nova essa, viu? Eufônico é uma mistura de eufórico com afônico. Eu cheio de graça, né? De vez em quando eu faço as minhas. Tantas e quantas, né?
Bom, hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que dificilmente nós nunca tenhamos caído nas amarras da culpa. Todos nós, com certeza, de uma forma ou de outra, já sentimos, trouxemos esse sentimento da culpa dentro dos nossos corações. Dentro do nosso peito, e a gente fica reclamando, poxa, se eu tivesse feito de tal forma, se eu tivesse feito de uma maneira diferente, se eu tivesse me calado, se eu tivesse agido. E o se acaba entrando constantemente nas nossas vivências, né? Na nossa vivência, porque a gente fica muitas vezes se culpando, carregando um peso desnecessário que não serve absolutamente para nada. A culpa, para nós especificamente, não traz crescimento espiritual nenhum, porque naquele exato momento talvez fosse a melhor coisa que nós poderíamos ter feito, dentro das condições e das circunstâncias que a gente agiu, né? Não sabe cenar de volta? Tem que dar uma aula de Instagram para o Vitor. Vitor, meu filho, viu? Não é o nosso querido Vitor. O Vitor não consegue acenar? Vitor, porventura você está pelo computador? Quem está pelo computador não consegue acenar, senão você tem que ir lá em cima, né? E você acena para a pessoa, né? Você acena para a pessoa. Vou acenar para alguém aqui, quer ver? Por exemplo, pelo meu perfil particular, vou acenar, vamos supor aqui, acenei para o Vitor, meu filho aqui, tá vendo? Faz assim, que nem a Flavinha falou. Clara chegou, boa noite, seja bem-vinda. Então, Marlúcia também chegou, boa noite. Vamos falar um pouco sobre a culpa. Não dá. No computador a gente não acena, viu, Vitor? Não tem como. Considerem-se acenados. Acenados e encenados, né? Valdemir, boa noite, seja bem-vindo. Eu vou dar uma aula de Instagram para você, viu, Vitor? Fique tranquilo. Faz tempo que ele não mexe com o Instagram, dá isso. Regina chegou com foto nova. Que legal, Regina. Seja bem-vinda. E o nosso querido Marquinho, tá bom? Estamos com saudades dele, viu? Saudades do Marquinho para as lives aí. Bom, gente, vamos ver o que a Ana Teresa fala para nós a respeito de culpa, tá? Ela diz assim no capítulo 28 deste livro, Palavras para a Alma. Culpa. Não nos detenhamos na culpa. Usemos a caridade recíproca e, com a liberdade relativa do que dispomos, ser-nos-á então possível edificar com Jesus nosso iluminado amanhã. Mensagem de Emmanuel no livro Nós, da editora GEM, 1986. E aí ela vai dizer para nós o seguinte, olha, esse livro foi escrito pela Ana Teresa há um certo tempo. Deixa eu ver se eu consigo ver quando que ele foi escrito, para vocês analisarem quão atual ele é pela colocação que ela faz. Deixa eu ver aqui se tem alguma informação técnica. Na contracapa, deixa eu ver aqui. 10-0 para o livro aqui, gente. Tarará, não é aqui. Tem aquela parte da editora. Nossa, que difícil de achar, gente. Tem um monte de informações aqui no começo. Bom, ou seja, não estou achando aqui quando ele foi editado, mas com certeza há mais de 5 anos. Aqui, janeiro de 2018, tá? Janeiro de 2018, o prefácio de Júlio César de Sarroris, que é o marido de Ana Teresa. Janeiro de 2018 para 2023, 5 anos então. Que bom que o Marquinhos está bem, mande um abraço para ele, né? Não foi no lançamento, então 2018, 5 anos atrás, esse livro foi escrito. Então vamos ver o que ela traz para a gente.
Vez por outra, o sentimento de culpa aparece em nossas vidas. Seja quando nos sentimos culpados, seja quando culpamos os outros por sofrimentos que tenham nos causado. Apesar desse estado de alma nos perturbar tanto e não contribuir favoravelmente para a nossa transformação, é preciso também perceber que a culpa traz a mensagem de que gostaríamos de ser melhor do que fomos. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. A culpa, então, nesse momento, ela está dizendo que já passamos por esse estágio, né? Ou quando a gente se culpa, ou quando culpamos os outros, né? Aquela brincadeira que a gente fala, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Quando a gente culpa o outro as coisas que nos acontecem. Isso é muito comum da nossa parte, né? Mas ela quer dizer que esse estado de alma, ela traz então algo que a gente gostaria de ser melhor do que a gente foi. E isso indica nosso impulso profundo de sermos essencialmente dirigidos para a perfeição. Olha só, hein? Os perfeccionistas de plantão, é nesse momento que a culpa cai como uma luva para nós, tá? Para nós, hein? Não estou colocando a carapuça em ninguém. A culpa também nos lembra o quanto não somos determinados pelo destino, pois se assim o fosse, não haveria possibilidade de deslizarmos no processo de conquista de nossos propósitos. Hoje, muito se tem visto nos telejornais notícias difíceis acerca dos comportamentos de nossos governantes em todas as áreas. São tantos exemplos de corrupção e por vezes tão absurdos que nossos ouvidos já nem se assustam mais. Estamos mesmo atravessando um grande processo de transição planetária rumo à regeneração, como nos afirmam os espíritos protetores. Então vejam que eu falei para vocês, o comentário foi escrito há 5 anos atrás. Ele foi escrito, porém, Ana Teresa falou dele bem antes, no programa Palavras para a Alma da Web Rádio Fraternidade. Boa noite, Wilton. Boa noite com Jesus. Então vejam, quantas e quantas situações nós verificamos pelos meios de notícia a respeito de comportamentos de corrupção das mais diversas formas, independentemente da esfera da corrupção. Muita gente fala sempre assim, o Congresso só tem ladrão. O Congresso é o reflexo de nós. Porque quando a gente desliza em alguma situação, é o nosso reflexo lá em cima. Talvez a gente faz em menor escala aquilo que os nossos políticos, infelizmente, fazem a larga escala. Mas, como diz a Ana Teresa, faz parte desse processo de regeneração do planeta. Nós estamos todos no mesmo barco, um pouquinho melhores e outro um pouco pior, né? E a nossa luta é de nos mantermos em equilíbrio até a tempestade passar e a transformação moral se mostrar como um todo. Vai demorar realmente um bom tempo. Tá? Essa transformação moral não acontece da noite para o dia. Não é na entrada do 3º milênio, não é quando acontecer isso ou aquilo, não, quando nós nos transformarmos que realmente acabaremos sim chegando nesse tão famoso e esperado planeta de regeneração, se é que vamos ter condição de habitá-lo, né? Mas, enquanto isso, o que podemos fazer diante de acontecimentos tão grandiosos, tão absurdos, tão intensos? Podemos examinar nossas ações cotidianas, pois o que hoje tomou proporções tão grandes começou pequeno. Começou nas pequenas concessões, das quais só conseguimos ver o tamanho hoje porque se tornaram escândalos. Toda ação humana tem consequências, e mesmo na omissão, que também é uma ação, a consequência é inevitável.
isso quer dizer que não agir não é possível para nós. Somos irremediavelmente corresponsáveis pelo modo como as nossas vidas são e, pois, escrevemos junto com os outros a nossa biografia, a nossa história reencarnatória. A Clara está dizendo que é através da reforma íntima. Quando eu consigo mudar, o outro também muda, porque a gente acaba sendo um espelho para que o outro possa refletir. Então veja como que é interessante isso. Às vezes as pessoas falam, eu não vou fazer, né? Eu não vou fazer, vou ficar quieto aqui. Mas eu não fazer significa que eu estou agindo contrário à ação. Né? Adriana, a culpa é um ressentimento da alma que cultivamos, criando espinhos dolorosos em nós mesmos. Perfeitamente, Adriana, exatamente isso. Ressentimento da alma, né? Ressentir, aquilo que a gente sempre fala. Sentimos novamente aquilo que nos importuna, aquilo que nos incomoda. E ela vai continuar a história dizendo o seguinte, né? A filósofa alemã Hannah Arendt afirma que nossos atos são ao mesmo tempo imprevisíveis e irreversíveis. São imprevisíveis porque, embora possamos planejar nossos passos, não sabemos e nem podemos controlar a repercussão destes nas pessoas que nos cercam. Por exemplo, se resolvemos falar para as pessoas o que pensamos, nem sempre seremos bem compreendidos. Pode acontecer até de sermos vistos como exagerados, dramáticos ou ofendemos alguém sem querer. Outras vezes, podemos tocar alguém muito forte com nossa palavra e assim mudar positivamente uma vida sem nos dar conta disso. Então vejam, né? Boa noite, Gleison, seja bem-vindo. A nossa fala traz reflexos inexoráveis nos outros. Então, nós não sabemos, às vezes nós estamos imbuídos das melhores, das boas intenções. Só o que a gente vai dizer pode trazer reflexo em cima da pessoa. A pessoa às vezes está passando por uma situação extremamente difícil e você faz uma brincadeira aparentemente ingênua, só que você, com aquela brincadeira, você atingiu o âmago daquela pessoa. Eu tive uma situação que até hoje eu não consegui compreender. Vou colocar para vocês que é interessante a gente trazer exemplos práticos com que a gente vivencia. Tinha um amigo meu, nossa, um amigo muito querido, tinha uma amizade, a gente ia fazer esporte junto, íamos ao cinema, nossa, era um amigão sempre. E eu não sei exatamente o que aconteceu, uma vez, numa brincadeira, ele mandou um e-mail para mim, e eu respondi aquele e-mail com uma troça, com uma brincadeira. E não sei o que eu fiz realmente, mas ele literalmente cortou a amizade comigo. E até hoje eu nunca descobri o que foi que eu fiz exatamente. Mas de repente uma brincadeira para mim aparentemente ingênua serviu para que eu, fosse no alvo de alguma coisa que incomodava o seu íntimo. Embora tivesse amizade com ele, talvez eu não soubesse que determinada colocação poderia ferir a sua suscetibilidade. Então é muito importante que a gente pense muito e reflita antes de falar, porque depois que você falou, aí já não tem mais volta. E quando você fala, precisa tomar cuidado com a entonação. Muitas vezes as brincadeiras que a gente faz tão despretensiosamente, tem aquele ditado que fala, brincadeira legal quando os dois acham engraçado. Você que fez a brincadeira e o outro que está ouvindo ali. Quando só você dá risada, o outro faz daquele sorriso amarelo, certamente não foi uma brincadeira legal. Então é importante que a gente tome consciência disso, que a gente analise e preste atenção, porque muitas vezes vamos ferir a suscetibilidade de amigos queridos. Nice, boa noite, seja bem-vinda. Ela vai continuar dizendo aqui na fala dessa filósofa alemã. Outras vezes,
Perceber essa imprevisibilidade pode nos assustar até nos convocar para uma paralisação ou nos ajudar a cuidar mais de nossos atos. Pasta de dente, Ari, exatamente. Então, Flavinha, vai entender o que aconteceu. Isso faz muito tempo, a long time ago. Há muito tempo distante, numa terra não tão distante. Por sinal, amanhã é May the Force. 4 de maio, viu, Flavinha? Você que curte aí Star Wars, o Vitor também. Então, vejam só que situação ela vai colocar para nós. Além disso, são irreversíveis os atos humanos, porque cada segundo de nossa vida jamais volta, e assim leva ao fluir dela cada gesto nosso. Não podemos fazer voltar o tempo e não agir como agimos. Isso nos torna necessariamente coautores de julgamentos alheios, pois nenhum julgamento surge do vazio, embora possa estar totalmente equivocado. As pessoas muitas vezes podem nos julgar, ter um juízo de valor a nosso respeito, sobretudo hoje em dia, né, que as pessoas têm uma ansiedade à flor da pele. Você manda uma mensagem e a pessoa não te respondeu em 5 minutos, você já fica desesperado. Né? E a gente fica pensando, lembrando da época quando não havia um celular, quando não havia esses meios de comunicação tão eficientes como temos hoje. Então, lembrar que o que passou já foi, não volta. E tem uma passagem que... Boa noite, Ana, seja bem-vinda. Tem uma passagem que diz que o rio, né? O rio pode estar passando sempre naquele mesmo lugar, mas jamais será a mesma água. Jamais será a mesma água, né? Está atrasado o Mandalorian, já terminamos aqui, Flavinha. Já estamos em dia aqui. Mas tudo bem, vamos em frente. Aí ela vai dizer assim, ó: a culpa pode aparecer justamente por nossa impossibilidade de parar de agir e de nossa ação ser imprevisível e irreversível. Porque aos nossos olhos sempre poderíamos ter agido de uma maneira diferente daquela que consideramos equivocada. Porque podemos nos entristecer ao ver os caminhos que a nossa ação gerou. E diante desses fatos, podemos nos sentir impotentes, porque o tempo não volta para agirmos de forma diferente. Muitas vezes pensamos, se soubéssemos das consequências, não teríamos agido desse ou daquele modo, e torturamos o nosso coração com inúmeros IC. Olha, gente, IC dá para fazer uma palestra enorme, né? Dá para fazer um seminário com IC, não só uma palestra. O que aconteceu? Você fez aconteceu uma determinada circunstância, situação com você, e teve uma consequência que você não previu. Você não previu, né? Eram muitas possibilidades, mas passado é um só. E já não temos aqui o Doutor Estranho para analisar as possibilidades antes da ação, né? Mas nós temos o quê? Nosso cérebro. E aquela mensagem que eu sempre falo, que eu vi numa delegacia de polícia. Antes de abrir a boca, ligue o cérebro. Pense antes de falar. Pense, sobretudo, antes de agir. Analise cautelosamente a sua fala. Né? Não seja impulsivo no falar, no responder. Quando a pessoa te manda, às vezes, alguma coisa que se sente sem viagem no tempo também. Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. Então, quando você pensa nesta possibilidade, analise quantas opções você tem. Ó, a pessoa me mandou uma mensagem. Primeiramente, não responde de plano. De pronto. Espera. Deixa a poeira baixar. Né? Deixa a lama secar, como tem aquela história da roupa, né? Passou a roupa, a mulher estendeu a roupa no varal, passou alguém com um carro rápido lá, estava cheio de lama, espirrou a lama em toda a roupa que estava no varal. Qual que é a recomendação? Deixa a lama secar, que aí o barro solta, fica mais fácil para lavar. Se você for lavar naquele momento, vai encardir mais ainda o tecido branco. Então a gente tem que ter
este momento, assim, esta pausa dentro de nós. Se de repente o que nós falamos gerou uma situação de desconforto em alguém, o que a gente pode fazer? Pedir desculpas. Boa noite, Emílio, seja bem-vindo. Pedir desculpas, olha, me perdoe, não tive a intenção. Eu falei de um jeito, fui mal interpretado, não me fiz entender corretamente, né? A gente tem que ser inteligente ao ponto de dizer que talvez eu não fui tão suficientemente claro, não que o outro não entendeu, né? Porque você vai dizer, vai chamar entre aspas o outro de ignorante. Então você fala, me desculpe, talvez eu não me fiz compreender, eu queria dizer isso, mas acabou saindo isso. E o que serve às situações que aconteceram conosco? Serve de experiência de vida para que a gente não erre no futuro. Quando a gente passa por uma determinada circunstância, né, a gente começa a aprender. E eu costumo dizer que existem três tipos, né, de seres humanos. O ser humano, o sábio, o inteligente e o ignorante. O ignorante aprende com os próprios erros. O sábio aprende com o erro do próximo. O inteligente aprende com o erro do próximo. E o sábio, ele não precisa aprender com o erro de um nem do outro, porque ele já passou pela experiência e já sabe como agir. Então, não vamos nos culpar, né? Que a gente fala assim, não adianta chorar pelo leite derramado. Exatamente, claro. Precisamos ter tato na hora de pedir desculpas para não piorar a situação. Senão fica ruim mesmo, fica pior, velho. Vai ficar aquela coisa, né? O remendo fica pior do que a costura. Então a gente precisa tomar cuidado, sim. E analisar, né, aquelas situações que te aconteceram e parar de ficar se culpando. Porque talvez naquele momento, naquelas circunstâncias, aquilo que você tinha. Era aquilo que nós tínhamos. Aí depois, com o passar do tempo, melhor analisando, melhor refletindo, você fala, poxa, eu poderia ter feito isso, ou poderia não ter feito aquilo. Mas depois que passou, mas que naquele exato momento, naquela hora, naquele lugar, era a melhor solução que você pensou. Analisando todas as possibilidades dentro do nosso conceito limitado de encarnados. Seres humanos a caminho de uma evolução ainda tão longe e distante. Então, né, faz parte do nosso processo evolutivo. E ela vai dizer aqui, a doutrina espírita é muito clara acerca dos fenômenos da culpa, alertando-nos para o vigiai e orai de Jesus e para a busca sincera do acerto de nossos passos, como os da mulher adúltera. Ninguém será eternamente culpado perante a misericórdia divina, pois isso vai de encontro aos princípios da evolução. Somos e estamos sempre na infinita escalada para o crescimento. Estacionar não é a nossa meta, embora nos aconteça durante o percurso. Reparar, reconstruir, essas são as nossas tarefas que permitem aprendizado. Então, isso é muito claro, né, para a gente analisar. A questão da mulher adúltera, quando aquela mulher, né, que a gente sempre coloca, só a mulher que foi pega em adultério, né? Ela, entre aspas, né, ela pecou sozinha, né? Não, teve a participação do homem, mas a sociedade da época, né, mandava apedrejar a mulher que fosse pega em adultério até a morte. A lei assim o dizia. E o homem não, né? O homem estava isento. Bom, nós estamos aqui fazendo juízo de valor porque a gente tem que analisar a lei e o texto no contexto. Na época era aquilo que valia. Só que quando foi colocada aquela situação, foi levada, o povo da época foi levar a mulher até Jesus, queriam fazer, né, os judeus queriam colocá-lo numa saia justa. Se ele falasse, apedreje a mulher até a morte, cumprindo a lei, ele estava indo contra a lei de amor dele. Se ele falasse, por outro lado, perdoa, aplique o perdão, ele estaria dizendo o quê? Estaria indo contra a lei de Moisés. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Desculpa, exatamente, estava indo contra a lei de Moisés. E o que ele faz? Simplesmente abaixou-se
e, rabiscando alguma coisa na areia, disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora. E quando a mulher, estava ali sozinha, ela e Jesus, ele perguntou: mulher, cadê os que te acusavam? Foram todos embora, Senhor. Então Jesus falou: nem eu te acuso. Agora, simplesmente, o que ele falou? Vá e não peques mais. Então, quando a gente erra por alguma circunstância, a gente tem que ser inteligente. A partir daí, você percebeu que não deu certo aquilo? Em vez da gente ficar preso na culpa, nesse sentimento que não traz progresso nenhum para a gente, o que a gente pode fazer? Vamos, daqui para frente, procurar não errar mais. Daqui para frente, procurar evoluir. Ser um pouco menos turrão nas nossas decisões. Porque tem gente que bate tantas e tantas vezes a cabeça, querendo sair por um lugar, e a porta está aberta do outro. Ele vai batendo a cabeça na parede. Ele não abre os olhos para perceber onde está a saída. E ela continua dizendo assim: como também falhar nossa sempre presente possibilidade, pois, como nos afirma Emmanuel, cada um de nós permanece no lugar exato a fim de realizar o que melhor pode. Então nós estamos no melhor lugar, na melhor situação, para a gente realizar o que pode. Eu gostaria de estar no outro país, vivendo uma outra situação, etc. Tá, você gostaria, só que você está aqui. Tem uma frase muito bonita, que fala: floresça onde Deus te plantou. Se você está aqui, faça o teu melhor aqui. Não fique querendo estar habitando um planeta feliz, tudo mais. Quando você chegar lá, quando a gente chegar lá, aí a gente pensa como fazer. Do contrário, vamos fazendo aqui o nosso arroz com feijão da forma que dá para a gente fazer. E ela continua dizendo assim: dessa maneira, demorar-se na culpa promove quistos mentais de autoflagelo e de vitimização que não contribui para a reparação da falta. Por isso, a cada ato culpável, temos a possibilidade do perdão e a abertura para a promessa. Perdão a si mesmo e àquele a quem ferimos, ou por quem fomos feridos. Promessa diante de si e diante do outro, em não repetir equívocos. Ou seja, podemos prometer pelo menos tentar fazer diferente ou pensar mais antes de agir. Assim, diante desses atos, ela vai falar daqui a pouco, deixa eu continuar aqui dizendo para vocês. Então, olha, a grande questão, você fala assim: olha, eu vou perdoar o meu semelhante. É um ato difícil. Perdoar aquele que feriu você, perdoar aquela situação que você passou e se auto-perdoar, que é uma situação muito difícil. Gente que fala assim: eu não me perdoo de ter feito isso, eu fui ingênuo, a gente xinga até um monte de coisa contra a gente, que é um absurdo, as pessoas se fazer o autoflagelo, se fazendo uma auto-ofensa, criticando a si por atitude. Como eu fui isso, como fui aquilo, não vamos nem falar, Então a gente tem que pensar a respeito disso e parar também de se colocar numa situação pior que você está. Aquilo serviu para o seu aprendizado. E se a gente ficar nesse processo de culpa, faz mal para a gente, porque a gente acaba absorvendo as energias deletérias dessa culpa. Então aí você vai adquirir amanhã depois uma doença de ordem psicossomática. Pela raiva, pelo ódio, pela inveja, pela maledicência, pela ira, pela indiferença e sobretudo pela culpa. Quando a gente se culpa, a gente acaba atraindo energias deletérias para o nosso interior. Então é chegada a hora da gente começar a ser um pouquinho mais inteligente, tá? Ela vai colocar então para nós assim, olha: diante desses atos, podemos nos posicionar de 3 modos. Primeiro, podemos não perceber nossa responsabilidade e nos vitimar, nos revoltar ou nos manter alheio, culpando os outros, o mundo, pela situação. É sempre a culpa do outro.
Foi o outro que fez, foi o outro que não sei o quê, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo outro, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu empregado. Sempre a gente, né, não percebe a nossa responsabilidade por aquilo. Segundo ponto que ela coloca, podemos atribuir somente a nós a responsabilidade pelas consequências, fechando-nos em uma culpa sem saída, que é um círculo vicioso. Você se acha o culpado por tudo e, consequentemente, fica dentro desse círculo. Você não consegue enxergar nada fora dele. E a terceira, podemos perceber o âmbito de nossa ação e também a parcela de responsabilidade do outro, cuidando da nossa parte. Né? Tem um ditado que fala, né, numa discussão, 50% de cada um tem, alguém 50% de parte tem, né? É da chuva, do sol, de tudo, menos nós. Ah, tá frio, a culpa da chuva, a culpa do sol, a culpa do calor, a culpa do frio. A gente bota a culpa em todo mundo e reclama de tudo, né? Acho que eu já falei até para vocês, eu preciso fazer isso, né? Pegar um caderninho, assim, pega um caderno universitário de 200 páginas, que é melhor. Começa a analisar assim, ó. Quantas vezes eu agradeci ao longo do dia e quantas vezes eu reclamei. Anota tudo que você reclamou e anota tudo que você agradeceu. Eu acho que a gente vai fazer o seguinte, né? As nossas reclamações vão... É do signo também, né, Vitor? A Marina chegou também, boa noite. Então vejam, se você tiver começar a reclamar, a gente vai pegar um caderno universitário de 10 matérias, né, 200 páginas, a gente vai escrevendo tudo que a gente reclama. E aí depois... a gente vai pegar uma cadernetinha bem pequenininha, aquelas, né, que a gente usa para pequenas anotações, e vai anotar do que a gente é grato. É culpa do signo, né, Vitor? Isso é uma boa mesmo. Gostei dessa dica do Vitor. A culpa é sempre de alguém. E ela vai dizer assim para nós: por tais movimentos, o autoconhecimento é a saída que a doutrina espírita nos oferece como campo de ajuste. Se não for assim, permaneceremos no círculo vicioso da culpa ou da ignorância peculiar a esses quadros emocionais. Esse olhar para si mesmo, de modo sincero e principalmente na atmosfera da humildade, é que permite a paz retornar ao nosso coração, porque ele equilibra. Emmanuel enfatiza essa necessidade afirmando que, quando estamos culpados, torna-se necessária a presença da humildade viva. Isso aí está no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, tá? É essa humildade viva para a conquista do equilíbrio vibratório. Mas o que seria então essa humildade viva, né, que ela está dizendo para nós assim? Luiz Fernando chegou aí, boa noite, meu querido, seja bem-vindo. O que seria então essa humildade viva? Quando ela fala então, retomando assim o assunto, né? Perdi o foco aqui, gente, desculpa, que eu achei aqui, ó. Este olhar para si mesmo de modo sincero na atmosfera da humildade, como ele estava falando, né, que Emmanuel vai dizer para nós que é essa humildade viva. O que seria essa humildade viva? Creio que se trata não da humildade teórica, apenas da fala, pois esta não produz modificações em nossas almas, mas sim da experiência da humildade quando estamos nesse autoexame. Esta última, além de se mostrar de modo vívido, nos vivifica. Ela se dá quando podemos fazer a viagem interior sem julgamento, ou seja, sem a soberba que nos faz justificar todos os atos, como também sem a autocomiseração que nos impede de identificar a real dimensão de nossas atitudes e suas consequências. As duas questões da culpa, né? Que você, quando você faz a autoanálise, o que ele está dizendo? Quando está fazendo essa autoanálise, nós podemos nos achar numa situação de soberba, né? Que isso não é comigo, que eu estou certo naquela análise, que eu
sou perfeito, eu já sou um espírito evoluído em missão aqui na Terra, né? Como a gente às vezes se acha. Só que 2 passos para frente a gente já tropeça e dá de cara no chão, né? Como já contei para vocês lá naquele caso daquele livro. Ou então, quando a gente entra num processo de autocomiseração que nos impede de identificar a real dimensão das nossas atitudes e consequências. Eu fiz isso porque o outro fez aquilo. A gente tem sempre uma justificativa para as nossas ações. Nós temos sempre uma justificativa para agirmos ou não agirmos de um jeito ou de outro. Leninha, o DP Vick aí, de Paula Vick, é o Vitor do grupo Coração de Luz, por isso que ela não reconheceu. Um outro viés da culpa que gostaríamos de abordar é aquele que nós sentimos, em que nos sentimos em falta conosco, mas não por ser um ato cometido. Podemos nos sentir culpados por ainda não ter sido quem poderemos ser. E quando temos uma noção muito particular de que estamos aquém de nós mesmos e que ainda nos falta seguir os nossos sonhos, as nossas promessas. É quando a gente fica pensando assim, né? A gente fica pensando, eu sou ainda muito imperfeito, eu sou cheio de falha. Tá, todo mundo é cheio de falha, todo mundo é imperfeito, ninguém aqui é santo. Né? Se a gente fosse santo, a gente não estava habitando esse planeta. A gente estaria habitando um planeta de uma condição superior. Mas faz parte do nosso processo. Então, parar de se culpar, né? Parar de ficar vivendo no processo da culpa. E tem gente que não se culpa somente por não fazer algo, se culpa por fazer. Então fica nessa dicotomia. Será que eu faço? Será que eu não faço? Gente, coloque a consciência para trabalhar, né? Coloque a cabeça no travesseiro. Analise os prós e contras. Nós não somos responsáveis pela felicidade de ninguém. Vocês já pararam para pensar sobre essa frase? A gente quer ser o responsável pela felicidade de todos. A gente queria que todos os nossos familiares vivessem em plena paz, harmonia, todos alegres e felizes. Mas não são. Cada um é cada um. Cada um está vivendo um processo. Embora vivamos todos agrupados, talvez num agrupamento familiar, muitas vezes não, a certeza que cada indivíduo vive uma experiência própria. E não dá então para a gente querer fazer a felicidade do outro, né? Fazer a felicidade do outro sem que o outro, né, colabore também com a própria felicidade. Às vezes o outro tem 1000 oportunidades para ser feliz, ele não busca. Tem mil caminhos abertos, mas ele continua vivendo naquela vidinha, aquela mesmice, daquela mesma forma. E a gente se culpa muitas vezes por o outro ser infeliz. Olha, não depende da gente. Nós podemos e devemos fazer tudo que está ao nosso alcance, mas sacrificar a nós mesmos em busca do que o outro seja feliz quando ele mesmo não busca, não adianta, né? Cada um é responsável pelos seus atos. E para finalizar, ela vai dizer assim: perceber isso pode nos fazer culpados porque parecemos ser devedores de nós mesmos. Como somos seres de possibilidades e sempre lançados a escolher indefinidamente, sempre haverá um caminho que não será trilhado em detrimento daquele escolhido. Por não podermos escolher todos os caminhos em uma única existência, por se dar em um tempo finito, sempre teremos a sensação de que temos muito a realizar. Precisamos nos pôr a caminho, como dizem os índios norte-americanos, Hopi, em sua oração. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Sendo assim, se não dispusermos a realizar nossos sonhos e fizermos de modo pleno com os nossos sentimentos, sintonizados aos pensamentos e às ações,
a chance de nos sentirmos em paz conosco e de nada nos faltar é inevitável e possível. E ela termina dizendo, nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Deixa eu ver o que o Luiz Fernando escreveu aqui. Ana Tereza, boa noite, querida. Gratidão pela presença, chegou aí com a gente no finalzinho. O Luiz Fernando está dizendo, o que podemos fazer é nos dispor a auxiliar dentro das nossas capacidades e limitações, mas as experiências são individuais. Não podemos mudar os frutos da semente que o outro plantou. Perfeitamente, Luiz, perfeitamente, é isso mesmo. Ana Tereza, estamos finalizando, na verdade, a culpa, né? E na semana que vem vamos falar do medo. Ana Tereza que vai estar conosco no encerramento do projeto dia 21 de maio. Gente, de junho, antecipando aqui. 21 de junho, Ana Tereza estará conosco, se Deus quiser. Hoje ela está aqui virtualmente, mas no dia 21 ela vai estar presencialmente aqui, dividindo a tela conosco, né, Ana? Que legal. Quer entrar um pouquinho, Ana? Quer entrar? Eu trago você aqui para fazer a mentalização do final, vai? Você que sabe, se você quiser, vai ser uma alegria. Gente, olha, então eu estava pensando uma coisa, né, que nas nossas escolhas, eu lembrei de uma frase do Jô Soares com o filho dele, que ele estava dizendo assim, né, que quando ele levou o filho numa livraria, só vou ouvir, tá? Obrigado, Ana, fica tranquila. Ele levou o filho dele numa livraria e, salvo engano, acho que o filho do Jô Soares era autista. E então, ele chegou lá, o menino escolheu lá, moço já, né, não menino, escolheu lá 10 livros. E aí o Jô Soares falou assim, não, meu filho, é muito livro, leva metade, leva 5, 4 pelo menos, não é muito livro. Não, então não levo nenhum. Mas por que não levo nenhum? Bom, não vou levar, porque se eu escolher 5, eu estou abrindo mão dos outros 5. Mas a nossa vida é feita de escolhas. A partir do momento que eu escolho um caminho, eu acabo abrindo mão do outro. Estava agora há pouco até conversando com meu filho sobre isso, a questão da faculdade, né? Ele está fazendo enfermagem lá em Botucatu e lembrou de algumas situações de quando estudava aqui na cidade. Então a gente abre mão de algumas coisas, mas ganha outra. Este é o processo da vida. E a gente não ficar, né, se culpando pelas nossas escolhas. Aceitar os resultados das nossas escolhas, fazem parte da nossa jornada. Porque é o que traz o nosso crescimento. Nosso crescimento espiritual faz parte disso. E quando a gente escolhe errado, às vezes, a gente vai aprender na outra vez, escolher com sabedoria. E de erros em acerto, nós vamos continuando a nossa jornada. Gratidão a todos pela presença e nós vamos agora vou conduzir a todos num exercício, numa meditação guiada, simples, né? Não chega nem aos pés da meditação que a Ana Tereza faz. Ana, por sinal, acabei de fazer ontem a inscrição para o 7º Congresso Espírita de Uberlândia, tá? 26, 27 e 28 de janeiro, se Deus quiser, nos encontraremos lá. E aí o Vitor vai estar junto com a gente lá. Dessa vez ele vai junto. Vamos à nossa meditação? Colocar uma musiquinha aqui bem suave para a gente se harmonizar, né? Eu gostaria, neste momento, de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para fecharmos os nossos olhos. Vamos tomar uma inspiração profunda e conforme vamos expirando, vamos relaxando suavemente o nosso corpo, vamos abstraindo nossa mente,
Vamos deixar nos envolver pelos acordes desta melodia. E como a gente sempre faz, nesses momentos, eu vou convidar a cada um para fazermos um passeio. Um passeio para aquele seu lugar de refazimento, de equilíbrio, de paz interior. É o seu lugar sagrado, onde você se recolhe para as suas orações, para as suas meditações. Pode ser o seu quarto, pode ser um jardim, uma praia, um campo, no alto de uma montanha, onde você se sinta bem. Transporte-se mentalmente para este lugar. Sinta o ambiente à sua volta. Perceba as cores, o aroma, a textura do lugar. Ouça o som que te envolve neste momento. Se porventura algum pensamento vier, não brigue com ele. Traga este pensamento, acolha este pensamento neste momento e continue meditando. Nós vamos fazer um exercício agora de liberação. Convido você para que faça uma vez mais uma inspiração profunda. Retenha um pouco o ar. E ao expirar, coloque para fora toda a culpa, todo o ressentimento, toda a mágoa, tudo aquilo que te incomoda neste exato momento. Inspire neste momento e encha os seus pulmões com o ar repleto de energia salutar, saúde, paz, harmonia, equilíbrio, amor. E no amor, mentalize ao seu lado aquele que é o amor em nossas vidas, o nosso Mestre Jesus. Agradeça a Ele por estar sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando, pedindo bênçãos de luzes para toda a humanidade, em especial para cada um de nós que aqui se encontra. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade, pela presença em nossa vida. Despeça-se do Mestre, olhando nos seus olhos suaves, e convido você para inspirar profundamente uma vez mais e ao expirar vai voltando lentamente e suavemente para onde você está, na sua casa, no seu ambiente. Vá abrindo suavemente os olhos e diga: Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Agradeço cada um de vocês que aqui esteve presente conosco. Convido para estarem semana que vem, na próxima terça-feira, às 22 horas, em Momentos com Jerônimo Mendonça. E na próxima quarta-feira,
capítulo 29 do livro Palavras para a Alma. Vamos falar do medo. Gratidão a todos e, como sempre, desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.